Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 029. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichern e vamos estudar hoje matrizes e determinantes. É uma aula bastante extensa, com diversas questões de concursos anteriores para a Petrobras. Vou pedir para você assistir com tempo, não adiante o vídeo, assim você me ajuda. Então, vamos trabalhar? Pessoal, eu trabalhei durante 1 ano e 2 meses na publicação de um artigo de física, particularmente de mecânica quântica. O link para o acesso ao artigo eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade. Mas você pode se perguntar, professor, por que você está falando sobre isso? Porque, na verdade, esse artigo envolve várias matrizes, vários cálculos matriciais, como você pode observar. Particularmente, num close desse artigo, numa página desse artigo, você está vendo aí uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, a hamiltoniana de interação. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, a matriz ela é feita, construída de linhas e colunas. Linhas horizontais e colunas são as verticais. Esta hamiltoniana de interação da mecânica quântica, ela é uma matriz 4x4. Ela tem 4 linhas e 4 colunas. Então, as diferentes ordens de uma matriz. Nós vamos trabalhar e vamos começar com uma matriz mais simples, uma matriz 2x2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. E depois nós vamos trabalhar também a questão de multiplicar matrizes, somar matrizes, subtrair matrizes, entre outras operações. Esta matriz, então, ela tem 2 linhas e 2 colunas. A primeira linha é formada pelo elemento 2, 1 e a segunda pelo 9, menos 8. Agora, nós temos uma matriz 3x3. Essa matriz B, ela é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Nós temos também uma matriz C com 2 linhas e 2 colunas com o seguinte particular. Você pode observar aí as 3 formas de se escrever uma matriz. Na matriz A, nós usamos o quê? Parênteses. Na matriz B, nós já usamos colchetes e na matriz C, 2 barrinhas paralelas. Eu gostaria de informar que para a matriz A e B são as formas mais comuns de se escrever a matriz. Portanto, nós não vamos trabalhar do jeito que está expressa a matriz C, com 2 barras paralelas, porque pode confundir com outra coisa da matemática que é a norma. Então, nós vamos trabalhar com matrizes ou escrever uma matriz através de parênteses ou através de colchetes. Essa matriz C, portanto, ela é do tipo 2x2. Quando nós temos matrizes quadradas, o que quer dizer uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas, como está aí. Nem sempre isso pode acontecer. Temos a matriz também identidade, que é uma matriz quadrada, 3 linhas e 3 colunas. Existe a matriz identidade de 2 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, enfim. A matriz identidade ela faz o papel do número 1 em matemática. Ela é um I 3x3. A ordem da matriz A, portanto, é 2. A ordem da matriz B é 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Matrizes não quadradas. Como nós falamos, nós podemos ter matrizes que não são de mesma quantidade de linhas e colunas. Aqui nós temos 2 linhas e 3 colunas. E outra coisa interessante, os números não precisam ser todos números inteiros ou naturais. Eles podem ser números decimais, podem ser frações e podem ser números complexos também, como a gente está vendo aí na última linha. Essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, portanto a gente diz que D é 2x3. A matriz E já é diferente. Você vê que eu estou usando uma outra forma de escrever, mas com uma quantidade diferente de linhas e colunas. Nessa aí, quantas linhas? Ela é 3x2 ou é 2x3? O que você acha? O E, ele é o quê? Ele é 3x2. Ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, qualquer matriz M e J, o que quer dizer esse primeiro número, essa letra I embaixo, esse índice? Ele quer dizer o índice de linha, a quantidade de linhas que nós temos, tá? Na matriz. Então, se eu tiver 2 nesse I, no lugar do I, significa que tem 2 linhas. E o J é o índice de coluna. Simples assim, né? Vamos ver agora algumas matrizes não quadradas. Nós temos essa, que é um vetor coluna, muito usado em mecânica quântica, muito usado em física, muito usado em matemática e muito usado também no ensino médio. Essa matriz ela só tem
o quê? Uma coluna. Mas ela tem 3 linhas. Ela é 1 por 3 ou 3 por 1? O F, ele é uma matriz coluna. Ele é 3 por 1. Muito bem, ele tem 3 linhas e uma coluna. Sempre do lado esquerdo é o índice de linha, a quantidade de linhas. Esta matriz G, olha que maneira diferente de se escrever uma matriz. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 linhas ou 5 colunas? Esta é uma matriz linha. Ela tem uma linha apenas, porém, ela tem 5 colunas. Outros exemplos. Eu não sei se você já viu essas coisas, mas eu estou fazendo uma revisão. Espero que você não adiante o vídeo, assista, anote com cada detalhe. Essa matriz H, qual é a ordem dela? Ela é 3 por 6, ela tem 3 linhas e 6 colunas. Agora, uma matriz pode ter uma linha e uma coluna. Ela é simplesinha, mas ela tem uma vantagem, né? Ela tem uma ordem diferente da de cima. H, eu não posso dizer que ela é de ordem 3 ou de ordem 6. Eu só posso dizer que ela é do tipo 3 por 6. Já essa matriz J, que tem uma linha e uma coluna, ela é de ordem 1. Então, a ordem de J é igual a 1. Estão gostando? Maravilha, né? Vamos prosseguir. Os elementos de uma matriz. Toda matriz tem os seus elementos, que são os componentes da matriz. Alguns chamam de elementos de matriz, outros chamam elementos da matriz. Tanto faz. Bom, o que a gente pode observar daí? Que o número 2 ali, ele é o A11. Ele está na primeira linha e primeira coluna, como a gente pode ver ali à direita, na matriz A, à direita ali. Então, o 2, ele é o A11. Então, A11 é o 2, é o elemento de matriz que a gente chama. Primeira linha é o 1 e o outro 1 quer dizer primeira coluna que ele está, a posição dele. Então, primeira linha com a primeira coluna. Por isso que A11 é igual a 2. Então, você tem que saber quem é o A1, A12, A21, A22, caso seja uma matriz de ordem 2. A21 é igual a 9. Então, a gente tem que observar esse cara aí do lado direito para preencher os elementos da matriz. Quem é este 4? Ele é B o quê? B31 ou B13? O 4 é o B31. 3 linhas, ele está na terceira linha e na primeira coluna. E ele vale 4. Então, B31, ele é 4. E aí você tem que saber preencher todos os elementos de matriz, tá? Todos os elementos da matriz. Quem é o B22? Ele está na segunda linha e segunda coluna. É o número 3. Quem é este 1 na matriz H? Na matriz H só tem o número 1 aparecendo ali. Então, quem é este 1 que está ali na matriz H? Qual é? H o quê? H35. Muito bem, você acertou. Ele está na terceira linha e na quinta coluna. Por isso que ele se chama, a posição esse elemento de matriz chama H35. Agora nós vamos fazer as primeiras continhas com as matrizes. Nós vamos começar com a matriz 2 por 2, que são as mais simples. Tá? Como é que eu somo a matriz A mais B? Dá quanto de resultado? Isso a gente tem que saber. Para o concurso da Petrobras, ele pode fazer 2A mais 3B. Né? Você procuraria multiplicar o A por 2. Cada elemento da matriz multiplicaria por 2. Ficaria 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3 vezes 9. Enfim, depois mais. Então, se você for fazer 3A, é 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3 vezes 9, 3 vezes menos 8. Isso é 3A. Muito bem, como é que eu faço A mais B? Eu pego, vai dar uma matriz C, uma nova matriz, que tem as mesmas condições de linhas e colunas, tá certo? Então, como é que eu faço para somar a matriz A com B? Isso você já sabe, né? Você pega o quê? Para achar esse primeiro elemento, o A11, ou o C11. Como é que eu faço? Eu pego esse 2 e somo com quem? Com o do B. O elemento da primeira linha, primeira coluna, com o elemento do B da primeira linha e primeira coluna, o B11. Quanto que dá 2 mais 1? Some o ponto de interrogação e vai entrar que número aí? O número 3, seja bem-vindo. E agora, como é que eu faço para obter o outro elemento da matriz? Essa matéria é importante, fundamental, procure anotar, procure entender. O 1 vai se somar com quem? Você já sabe, 1 mais 0. 1 mais 0 dá quanto? O próprio 1. Muito bem, e os outros elementos também se somam. 9 menos 9 dá 0, perdi 8 e ganhei 7, eu perdi 1, portanto isso dá menos 1. Esta é a matriz soma de A mais B, que eu chamei de C, ou poderia chamar de S, de soma. E a subtração? Ah, professor, a subtração é difícil. Não é. Como que é A menos B?
Se você quer calcular A menos B, você pode fazer assim, mais com menos dá menos. Então você considera uma soma e em vez de considerar B, você soma com menos B. Mas quem que é menos B? Menos B é trocar o sinal de todo mundo, todos os elementos da matriz B. Então eu repito a matriz A, ela está aqui, 2, 1, 9, menos 8. Só que agora eu vou considerar uma soma de uma matriz B negativada. Então, cada elemento vai ser trocado. Então, esse 1 vai virar menos 1. E os demais também. 0 e menos 0 a gente escreve 0. O menos 9 vira 9 e o 7 vira menos 7. 1 mais 0 dá 1. 9, 9, 18. Perdi 8, perdi 7, perdi 15. E como você pode ver, eu vou colocar algumas setas aí. Não vou fazer de todos os elementos, mas para mostrar o que eu somei. Eu somei o 2 com menos 1. 2 menos 1 dá 1. Vou pegar mais 2, mais uma tripla de setas aí. Menos 8, menos 7, perdi 8, perdi 7, eu perdi 15. E você faz a mesma coisa para os demais elementos da matriz. Deixe seu like, inscreva-se no canal, hein? Não esqueça. Vamos acompanhar o vídeo. Operações com matrizes, multiplicação. A parte de multiplicação de matrizes, gente, realmente é um pouquinho mais embaçado, é um pouquinho mais difícil, né? Vamos dizer assim. Muita gente tem dificuldade, mas eu vou ensinar passo a passo e depois eu vou fazer com a minha lousa digital, tá? Muito bem, vamos ver. Como que eu faço a multiplicação da matriz A com a matriz B? Presta atenção porque esse cálculo é um pouquinho mais trabalhoso. Isso vai te dar uma matriz C, né? A vezes B. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar primeiro que eu vou obter uma nova matriz e eu quero saber quem é este A1, certo? Então, para você obter esse A1, tem que fazer algumas continhas para chegar nesse resultado. Muito bem, você tem que pegar a primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B, ó, certo? Agora você vai pegar o primeiro carinha que está ali da linha azul horizontal, que é o 2, e vai multiplicar com o primeiro carinha da vertical do menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Fazer a conta de multiplicação. Depois fazer isso para os outros dois números que estão na ponta da linha azul. 1 vezes menos 9. Então você vai fazer 2 vezes menos 1 e 1 vezes menos 9. E depois pegar o resultado e somar. Tudo bem? Essa é a dificuldade que eu estou falando que existe aí, que algumas pessoas têm. Então, quem é o A11? Ele é o 2 vezes menos 1, que dá quanto 2 vezes menos 1? Dá menos 2. Você vê que eu estou fazendo passo a passo para você entender. Depois você tem que tentar fazer isso de cabeça, para já colocar o resultado. E aí vai em quem? Mais, o sinal de mais. Você vai fazer 1 vezes menos 9. Primeira linha com a primeira coluna. Por isso que é 1, 1. A11. Primeira linha, primeira coluna. E 1 vezes menos 9 dá quanto? 1 vezes menos 9. Dá menos 9. E mais com menos dá menos, então perdi 2 e perdi 9. Se eu perdi 2 e perdi 9, eu perdi 11. Então, este elemento A11 que está ali na matriz C, ele vai sumir, ele vai desaparecer. Deu um trabalho danado para fazer isso dentro do PowerPoint, mas eu estou fazendo isso para você entender passo a passo como é que faz, tá? Esse cara some e vai entrar quem ali? Quem? O menos 11. Eu não vou ficar fazendo isso, toda essa dinâmica passo a passo para todos os elementos, não vai demorar muito. Mas eu vou fazer um caminhar assim um pouco mais acelerado, mas não tanto, tá? Então vamos lá. O próximo elemento que a gente vai querer vem o A12. Muito bem. Como é que eu faço? O A12, ele está na primeira linha e segunda coluna. Ele está na primeira linha e segunda coluna. Logo, eu tenho que fazer 2 vezes 0 e somar com 1 vezes 7. Então, o A21, 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 7, 7. 7 mais 0, 7. Então, eu já sei quem é o A12, que está na primeira linha e segunda coluna. É o 7. Então, some o A12, 7. É lógico que numa prova você não ia escrever isso. Você já sabe que ali é o A12 que vai entrar o número 7, você já escreve menos 11, 7, vai preenchendo o resultado da multiplicação. E nós vamos fazer um exercício da Petrobras que envolve isso, tá? Então, quem é o A21 que está faltando? Segunda linha, primeira coluna. De novo, ele é o menos 9, que é a multiplicação
segunda linha, primeira coluna, o 9 vezes menos 1, mais o menos 8 vezes menos 9. Menos com menos dá mais, 9 vezes 8, 72. Se eu ganhei 72 e perdi 9, eu estou ganhando 63. Quem é o A22? Segunda linha, segunda coluna, portanto vai ser o 9 vezes 0, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0 é 0. E menos 8 vezes 7. E eu tenho que somar com menos 8 vezes 7. Menos 8 vezes 7 dá menos 56. Então eu ponho menos 56. Ganhei 0 e perdi 56. Eu estou perdendo 56. Portanto, os elementos A21 e A22 eu já vou preencher lá direto, tá? Como 63 e menos 56. E este é o resultado da multiplicação de uma matriz A vezes uma matriz B, 2 por 2, que é a mais simples, hein, gente? Exercício proposto. Você vai provar, agora é um A diferente e um B diferente. Você vai provar que A vezes B, você vai fazer A vezes B, e vai ver que essa matriz A vezes B, ela não comuta com B vezes A. Então, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, na multiplicação de números. Mas na multiplicação de matrizes, ela não comuta. Ou seja, A vezes B não dá o mesmo resultado de B vezes A. Tá? Então, se você for fazer A vezes B igual a uma matriz C, você vai fazer B vezes A, você vai achar uma matriz D. Então, é isso que você vai ter que provar aqui, tá? Fazendo a continha de multiplicação. É só olhar o slide anterior direitinho, volta o vídeo, vê devagar como é que é, escreve no caderno, faz direitinho que você vai ver. Vai fazer o 2 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 9. E assim vai. Uma matriz transposta, isso é importante. Toda matriz tem a sua transposta. Ou seja, o que é linha vira coluna. Quem é linha na matriz A? 2 e 1. Vai virar coluna na matriz A transposta, A índice T. Não tem nada de elevado, tá, gente? É uma outra maneira de escrever, tá? Com índice. Só que o índice está em cima. Muito bem, então, o que é linha vira coluna. 2, 1 vira 2, 1 e 9 menos 8 vira 9 menos 8. Então, o que é linha virou coluna. Tudo bem aí? Tranquilo? Isso vale também para a matriz 3 por 3. Qualquer matriz tem a sua transposta. Muito bem, o determinante de uma matriz. Determinante é um número, nós vamos achar um número. No caso de uma matriz 2 por 2, que é o mais fácil, ele é a multiplicação da diagonal principal, que é formada pelos elementos 2 e menos 8. É a diagonal. A diagonal principal é esta, tá? Diagonal principal é esta, 2 e menos 8. E a diagonal secundária é formada pelo 1 e 9. Então, eu vou fazer 2 vezes menos 8, menos 1 vezes 9. Então, 2 vezes menos 8, menos 1 vezes 9, ou 9 vezes 1. Bom, mais com menos dá menos, né? 2 vezes menos 8 dá menos 16, e 9 menos 1, menos 9 vezes 1 dá menos 9. Então, eu perdi 16 e perdi 9, portanto, perdi 25. O determinante é menos 25. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, são muitos detalhes. Na próxima aula, usaremos os fundamentos aprendidos aqui para resolvermos as questões do concurso para a Petrobras realizados pela CESP-UNB. Um abraço a todos e até mais.